Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30 horas. O programa Comunicando Direito da GESUL TV é uma criação do Dr. Celso Antônio Soster, que há 15 anos atrás idealizou esse projeto, e nós estamos dando seguimento ao embrião que ele nos criou, o Dr. Celso Antônio Soster, um brilhante advogado, economista, contador, bem conceituado na Zona Norte de Porto Alegre, e graças à iniciativa dele, nós estamos aqui trabalhando nesse programa. Nosso programa hoje está composto do Dr. Luiz Fernando Plácido, doutora Márcia Plácido Lula da Silva, Dr. Demerval Trajano. Nós temos hoje aqui a ausência da doutora Ângela Beatriz da Silva, que por motivos de saúde está impossibilitada de participar do programa de hoje. É momentâneo, né? Exatamente. Bom, o primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui hoje é essa discussão aí que está rendendo muito na nossa mídia, que é a questão do Bolsonaro ter afrontado o Supremo, em tese, indultando, dando a graça ao deputado Daniel Silveira, que teria sido condenado a 9 anos, eu acho, 8 anos, 9 anos de prisão. 8 anos e 9 meses. 9? 8 anos e 9 meses. Bom, então aí tem uma queda de braço agora. 9 anos e 8 meses. Tem uma queda de braço aí entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, que não aceita essa concessão do presidente ao deputado. Então, nós vamos debater aqui o que a bancada acha, se foi legal, se não foi legal. Então, aí quem começa o debate aí? O que acharam dessa decisão do presidente? Ela é legal? Eu gostaria de podemos deixar, doutor, mais a ala esquerda falar, para nós vermos a opinião de todo mundo, Não, vamos começar pelo Bolsonaro, pelo bolsonarista aí. Vamos lá, doutor. Isso. Vamos lá. Foi correto, não foi correto? Merece crítica? Tá, eu posso começar então? Posso começar, claro, Boa noite a todos. É um prazer fazer parte dessa bancada e estar sempre em contato com nossos telespectadores, Com relação ao fato do Bolsonaro ter dado a graça, que é um tipo de indulto. Doutor Luiz, assim, tirando política de lado, eu acho que o Bolsonaro botou cada um no seu quadradinho. Primeiro motivo, eu sou coerente que o deputado falou mais do que devia, Vamos ser coerentes, foi no mínimo desrespeitoso. Mas ele tem a imunidade parlamentar, então que se mude a lei. Então, ele tem imunidade pelas suas palavras, não deveria ter sido preso. O Supremo Tribunal Federal, se achando o xerife o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, resolveu fazer investigação, todo o trâmite até o julgamento e condená-lo a 8 anos. O Bolsonaro colocou cada um no seu quadrado, porque 325 covardes deputados deixaram ele lá sozinho. Isso aí é uma decisão da Câmara Federal, não é do Supremo. Só uma pequena parte, é que a maioria desses deputados tem o rabo preso com o Supremo, Então quer ficar de boa. É isso aí, doutor Luiz. Quer ficar de boa com o Supremo. Esse é o problema. Tu não me julga, eu não te julgo e fizemos que está tudo bem, entendeu? Esse é o nosso problema. É por isso que o STF está legislando, está mandando, está extrapolando, porque nós somos juristas, sabemos, cada um tem o seu, são 3 poderes distintos, independentes, mas o Supremo está sempre extrapolando os seus poderes. Então, eu acho que a minha posição, o deputado falou mais do que devia. Mas tinha imunidade, o Supremo condenou mais do que devia. O Bolsonaro refez a justiça e restaurou a ordem. O Supremo só não condenou o Lula, Só não condenou o Lula. Não, nesse mérito eu não quero entrar, mas eu entendo que o Bolsonaro fez correto, é um direito dele, está na Constituição Federal. Ele fez o quê? Ele fez justiça porque, poxa,
Um deputado falou demais, sim, mas quantos estão soltos? Agora, condenar uma pessoa a 8 anos só porque falou bobagem? Ele tem imunidade, gente. Essa é a minha posição. Vamos ver a bancada vermelha agora aí. Vamos vir todo cheio E só uma parte, viu, doutor Luiz, antes da... Qualquer deputado, independente de partido, eu teria a mesma posição, fosse PT, não fosse, porque a verdade em si, o que o Supremo fez. Eu posso continuar, então? Agora é a senhora. Bom, eu gostaria de dizer, doutor Demerval, que, respeitosamente, eu divirjo da sua posição, né? Eu entendo que a gente não pode, né, dizer que a liberdade de expressão nos autoriza a tudo. Isso eu diria que é até uma forma assim, de delinquência, né, desse deputado que quebrou a placa da Marielle, que é um bufão, que é um troglodita, sim, Errou. que é um bolsonarista juramentado, como se diria lá no Bem Amado. Então, assim, porque nós estamos vivendo, parece que a gente está em Sucupira. É uma coisa assustadora, né? Para os mais jovens não vão entender o que eu estou dizendo. Então, assim, ele se utilizou da liberdade de expressão para atacar o Supremo, ou seja, para atacar a democracia. Ele ameaçou os ministros, né? Alguns ministros do STF, e é um absurdo que nós juristas, fiquemos contra as instituições, porque é exatamente isso que esse verme que se encontra no poder hoje tem o interesse de fazer. Ele quer que as pessoas se voltem contra as instituições. Então, eu gostaria de falar assim, eu acho que é um absurdo o que o Verme fez, que é vergonhoso o que ele fez, porque assim, ele está dizendo que a defesa da liberdade de expressão. Só que ele não pode utilizar a liberdade de expressão para delinquir. Então, assim, ele atacou a democracia através né, da sua fala, ele atacou a democracia, e agora ele quer se utilizar da democracia, né, dizendo que ele tem a liberdade de falar. O parlamentar ele tem a liberdade de falar até a página 2. Ele não pode se utilizar da sua imunidade parlamentar para atacar instituições, né, para atentar contra a democracia, porque ele falou favoravelmente à ditadura, favoravelmente ao AI-5 e ameaçou, sim, os ministros do STF. Então, eu entendo que isso é uma delinquência, que é vergonhoso, que é um absurdo, e tudo isso vem acontecendo porque o atual presidente, essa criatura lamentável que se encontra hoje na cadeira da presidência, ele autoriza esse tipo de coisa. Por que ele deu, então, a graça para essa criatura? Porque o objetivo dele, nesse momento, é justamente fazer assim, se chocar com o STF. Ele tem um interesse. Então, na mesma medida em que o bolsonarismo entende que ele colocou o STF no seu quadrado, ou seja, colocou o judiciário no seu quadrado, eu entendo que ele está extrapolando, sim. Não é? Então, a gente vê assim, no artigo 84, 12 da Constituição, ele autoriza que o presidente conceda, não é, indulto ou graça, no caso de ser apenas uma pessoa. Mas ele concedeu a graça para um aliado político seu que defende a ditadura, exatamente como ele faz. Doutora Márcia, mas quando foi dado a graça para o César de Batista, também foi dado para o companheiro, né? Não é companheiro, doutor. Não tinha é matado pessoas, né? Não era só falado, né? Vermelhinho da esquerda. Só para concluir, doutora Luísa, então, assim, decretando a graça, eu entendo que isso foi inconstitucional, né? Porque ele deu para um aliado político, ele perdoou, não é? Tendo, então, assim, interferindo nos poderes do judiciário. Não é? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Ele desrespeitou. A partir do momento que ele diz que não houve crime e que ele defende a liberdade de expressão e que ele se manifesta em atos dizendo que não houve crime e dizendo que o STF que é culpado de tudo, ele está incidindo no mesmo crime que esse delinquente desse deputadozinho, né, incidiu. Então, assim, eles estão usando a democracia, né, para atacar a própria democracia. Aí nós ficamos num paradoxo assim, completamente insanável quando nós chegamos nesse momento, não é? Então, assim, o que ele fez? Isso foi um ato de Estado, um ato afrontoso contra o Poder Judiciário.
não é? O doutor Aloysio certamente deve ser contra, ele era muito favorável ao Poder Judiciário enquanto a Lava Jato estava, né, a pleno vapor. Então, assim, ó, eu entendo que esse instituto da graça, do indulto, ele foi usado, né, ele sempre foi usado com precauções humanitárias, né? E não nesse caso, porque, na verdade, essa criatura que defende o AI-5... Por que não humanitária, doutora Márcia? Coitadinho lá, 9 anos de cadeia, tem gente aí matando, estuprando. Não, na verdade, o doutor Fernando tinha razão, dinheiro 8 anos e público, 9 então aí meses. belo faceiro, nas suas mansões aí, tomando uísque 15, 18 anos. Quem, doutor Aloysio, desculpe? É? Esse Daniel Silveira? Não, eu não não. acho que tenha sido utilizado com fins humanitários. E, assim, normalmente, quem é indultado, não são aqueles indultos no final do ano, dificilmente nós vemos indultos acontecerem. Só que isso foi tão escrachado, foi tão vergonhoso, foi tão lamentável, foi digno do bolsonarismo isso que aconteceu. Então, do César, né? E Batista também, depois o Lula disse que foi enganado, né? Que mentiram para ele. Esse decreto, ele não era terrorista, nada. Ele decretou o indulto antes mesmo da publicação do acórdão, não é? Ele decretou já com o intuito de afrontar o judiciário, não é? Então, eu acho que isso é choro de adversário. É passível da análise da justiça. É isso que eu entendo. Lá, doutor Luiz Fernando. Endossa tudo que a doutora Márcia falou, né? Não, eu vou argumentar por outro preâmbulo. Vou começar com um preâmbulo. O Bolsonaro concedeu a graça a uma pessoa. 57 milhões de pessoas concederam a desgraça ao Brasil ao colocar no Planalto esse ser inominável, esse ser idiota, esse ser que só faz palhaçada, que não representa ninguém nessa população. O Brasil não é formado por idiotas, assim como ele é, mas se seguem ele, se transformam em idiotas também. Essa graça concedida a esse ser deputado, que está deputado, por ser bolsonarista, por ter seguido as regras do bolsonarismo, ele não usou a liberdade de expressão quando falou isso, porque senão ele pode ir lá para a Câmara dos Deputados e defender a pedofilia, o estupro, o racismo, o nazismo, e não vai ser punido, porque é liberdade de expressão. Não se pode ir lá defender o que é crime. Ofender ministro, mandar atacar ministro, ameaçar ministro, não é liberdade de expressão, é crime. Ele foi julgado pelo crime que ele cometeu. Ele não está lá para representar a população, a incitação ao crime. Então, ele foi julgado, muito bem julgado. E o ato do Bolsonaro foi afrontar o STF, é o que ele vem fazendo, é o que vem sendo pregado, inclusive agora, nos atos de 1º de maio, Bolsonaro foi caminhar junto a pessoas que defendiam a volta da ditadura militar, o AI-5, a intervenção militar, ou seja, a pregação do golpe, que ele vem pregando desde que ele entrou na presidência da República. Tanto é que o ministro Toffoli mandou instaurar um processo em relação a isso já em março, porque desde março ele já vinha pregando o golpe militar, o golpe de Estado. Então, esse ato dele de conceder a graça é mais uma afronta ao STF, é a ameaça às eleições de outubro. Ele não aceita o resultado que não seja a vitória dele, ele vem afrontando o TSE. O que ele faz é afrontar diante da iminente derrota que vier a sofrer caso as eleições sejam eleições limpas e sem a participação de militares a tentar defender ou impor a eleição dele. Ele já queria o voto impresso, que era uma coisa absurda, para dizer que não haveria fraude com voto impresso. Quando se sabe que o que mais acontecia era fraude através do voto impresso. Mas nunca houve uma fraude nas eleições desde 96, nenhuma ocorrência de fraude em eleições desde as nossas urnas eletrônicas. Nós somos exemplos para o mundo com o nosso sistema eleitoral. Mas não, ele, como teme a derrota, ele cria sempre uma situação em que tem que haver eleições... Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, hein? Está crescendo, claro, porque não pode contar com ovo dentro da galinha. Não são eleições ganhas. Não são eleições ganhas para o PT, mas
a tendência é que o PT volte ao poder, doutor. Infelizmente, tem que dizer É isso. bom. Doutor, Então, está faltando, doutor Luiz relação... Fernando, está faltando 6 meses ainda para a eleição, né? E isso, a eleição muda muito, né? O Bolsonaro começou, quando foi eleito, o Bolsonaro, ele largou e com as 2, manifestações, né, doutora Luísio? Agora, no dia do trabalho, viram que o povo não está... Ele começou com 2, 3% nas pesquisas de voto e chegou a 54 milhões de votos, mais de 50% dos... Como? Agradeço ao seu protegido, 57 Sérgio Moro. milhões. 57 milhões de pessoas conseguiram Mas agora, uma né? desgraça no Brasil. Mas, essa gente, é a minha agora primeira não participação. Agora não vai ter Sérgio Moro, porque a terceira via não deslancha. Vamos... Gente, então eu gostaria de fazer uma observação. A mim parece o seguinte, que tudo isso de graça para esse marginal, todas essas coisas, assim, ó, do ministro da Defesa visitar, né, o chefe do Poder Judiciário, né, toda essa obrigatoriedade que eles querem de provas negativas a respeito, né, de fraude nas eleições, porque estão sempre levantando uma lebre, puxando um defunto. Né? Se aconteceu isso, bota o bode na sala. Cortina de fumaça. A gente chega no supermercado, toda semana, cada vez os preços são maiores. O doutor Demerval... Está caro, a inflação está alta mesmo. O preço da medicação, doutor Demerval, certamente subiu muito também. Subiu também, né? subiu. Os moradores de rua, cada vez o número é maior. Então, assim, ó, a gasolina... Os moradores de rua aqui, né? Os moradores de rua lá de Goiânia estão se dando bem lá. Os moradores estão ficando famosos lá. Mas, doutora Ângela, a doutora Márcia, perdão, a Globo fecha tudo, lockdown, fica em casa. O que o Bolsonaro falava? Ninguém se esqueceu disso. Saúde e economia andam juntos. 2 anos... Mas, doutor Demerval, eu não acredito que o senhor é uma pessoa tão culta. Doutora o senhor Ângela, continua entendendo que não é necessário esse reflexo, gente, no mercado hoje, botar tudo caro, que eu também sinto, é isso aí. A conta vem, doutora, a conta vem. A conta podia ser mais de 1 milhão de mortos, doutor Demerval. A conta poderia ter sido mais de 1 milhão de mortos. Eu não tenho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim, eu sou a favor desses estrangeiros virem para o Brasil, mas aqui vamos ser coerentes, aqui na minha zona, o que tem de haitianos e venezuelanos que nunca contribuíram com 1 centavo de imposto e ganharam o auxílio emergencial. Alguém tem que pagar essa conta, que é nós. Mas os militares ganharam. Não, eu concordo, eu sou a favor que eles venham, sim. Agora, a gente reclamar hoje que tem inflação, eu sabia que a inflação ia vir. Não, doutor Demerval, mas isso é um fenômeno mundial também, né? Respeitosamente, eu quero lhe dizer o seguinte, essa forma de dizer assim, mas e daí? Mas daí veio gente para cá, mas esse pessoal, não, né, doutor, que veio... É a mesma coisa quando o doutor diz assim, tá, mas e o PT? Mas e o Lula? Mas eu não sei o quê. Doutor Demerval, nós sabemos, né, que havia necessidade, sim, das pessoas se isolarem para que não houvesse, né, tantos mortos. Não, doutora, eu não fui contra. O que eu disse que as consequências viriam estão aí. E o senhor não acha a inflação que nos Estados Unidos, doutora, isso viu ontem, 8,5%. Muito irresponsável. Ele promovia aglomeração, ele era contra o uso de máscara, ele falava no kit preventivo. Pelo amor de Deus, gente, não, é inacreditável, doutor Demerval. Mas, doutora Márcia... É chocante. Desculpe, gente, já me excedi. A senhora falando que a senhora já viu em outros tempos o STF agir assim como agiu nesse governo? Nós tínhamos governo, não havia necessidade, doutor Demerval. Não, hoje, doutora, além de ser um desgoverno absoluto... A verdade... Assim, sempre eles... não é, os partidos estão entrando com ações contra esse desgoverno absurdo, porque tudo que ele propõe, na sua grande maioria, é inconstitucional. E por que ele está subindo nas pesquisas, será? O povo está... Porque o Sérgio Moro não decolou, não é mais candidato, como ele é de extrema-direita, o Sérgio Moro também. Certamente, aquelas pessoas que votariam no Sérgio Moro estão se voltando para esse fascista. Porque o Sérgio Moro é tanto ou mais problema, essas pessoas estão entrando com essas ações, porque para a esquerda, quanto mais bagunça, melhor, né?
Tem aquela frase, onde há governo, não sou contra. O senhor sabe que não é bagunça, o senhor sabe que não é isso, ou o senhor concordava com as atitudes do Bolsonaro? Deixa claro que não, mas eu não sou bolsonarista, inclusive. Agora, claro. nesse caso aqui, ó, eu reconheço que ele não pode estar afrontando o Supremo, como disse o doutor Luiz Fernando Plácido, porque ele fez uso de uma prerrogativa que a Constituição lhe confere. O artigo 84, inciso 12, diz que ele pode conceder a graça, o indulto. E tem um detalhe, a Constituição não condiciona a concessão desse benefício a outras questões. Na minha opinião, é um ato discricionário, né? Exato. Que compete apenas a ele. Né? Ele não pode ser questionado. O que o senhor acharia se o presidente Lula desse essa graça para o José Dirceu, por exemplo? Mas o problema dele poderia dar. Ele deu para o terrorista, que matou 4 pessoas. Batiste, ninguém pode fazer nada. Matou 4 pessoas lá na Itália. O Bolsonaro matou 600 mil pessoas. Sozinho? Só num sopro, matou 600 num sopro. Assim. Na irresponsabilidade, na falta de humanidade. Eu entendo, doutor Luiz, que o Bolsonaro está subindo as pesquisas porque vacinou a população total. Nós somos 200 milhões, nós somos 400 milhões também, de vacinas no braço. Também ele vacinou, mas não era vontade dele vacinar, não. Não, doutor Luiz, aí eu tenho uma opinião que essa vacina, essa pandemia... Ele vacinou, obrigado, cada pressão. Eu já falei algumas vezes aqui, eu labuto na área da saúde, bem que vocês sabem. Ninguém sabia, isso aí caiu como uma bomba no mundo inteiro, doutor Luiz. No começo, todo mundo entendia ser uma... Vamos ser coerentes pela nossa cidade. Já tínhamos visto algo parecido com isso, com essa pandemia? Não, nunca. Não tínhamos. Não tínhamos mas, mesmo, doutor né, Demerval, assim, o grande problema é que eu tenho uma ótima memória. Eu lembro, doutor Demerval, quando começou a se falar em vacinas, e o senhor mesmo nos disse aqui que era uma coisa muito preocupante, porque as vacinas levam, no mínimo, alguns anos para serem desenvolvidas. Isso, colega, fez com que muita gente não quis se vacinar até hoje, sabia? Mas, doutor Demerval, o senhor que é da saúde também sabe que sobre o coronavírus, não é? Esse tipo de vírus, né? O SARS-CoV, ele vem sendo estudado há muitos anos, porque não é só, né, o Covid-19, nós já tivemos outras variantes, né, outras formas. Doença, então, assim, não foi assim, em 6 meses descobriram a vacina. Não, foi aprimorado porque surgiu isso, então, né? Não. Mas daí, assim, uma criatura lamentável, abominável, ignorante, grosseira como esse presidente, vir a público e dizer que não vai se vacinar, que as pessoas não deveriam se vacinar, mostrar caixa de cloroquina. O senhor acha que ele não auxiliou, né, a fazer com que as pessoas não quisessem se vacinar, que muita gente tenha morrido por isso? Não, talvez sim, doutora, mas tem uma coisa também. Eu labuto há 42 anos na área da saúde, virou um comércio. A senhora faz a da gripe quantas vezes por ano? Uma. A senhora faz 4 vacinas, cada vacina custa aos cofres do país R$50. Já virou Mas o senhor já pensou que é por esse tipo de pensamento que não quer que as pessoas sejam 10, que usem... sejam 10. Não, o problema todo é o seu governo, porque não querem que a pessoa se isole, não querem que a pessoa use máscara, né, e debocham ainda, né, das precauções que são estabelecidas. O que acontece? Variantes. Em função das variantes, temos que nos vacinar novamente. Não, mas liberam tudo e fica o dito pelo não dito, como fizeram agora no Rio Grande do Sul, tudo liberado, gente. Até agora, até agora a esquerda falou bastante, mas até agora não disse por que ela considera ilegal a concessão desse benefício. Porque a única intenção do verme foi afrontar o judiciário então a doutora Márcia entrou na mente do Bolsonaro, entrou lá dentro do crânio dele, ele estava pensando isso. Mas o senhor acha que está certo? Mas saiu a decisão e já vamos ser coerentes também, né? O Supremo Tribunal Federal não tem um único voto e eles só desrespeitaram esse governo, né? Queriam até o celular, doutora. Queriam até o celular do Bolsonaro. Agora é esse. Eleição para o STF.
Tem o Cássio Não, Nunes, que é o voto do entre governo os pares, colegas, vocês não acham que seria bom? Tiraria a política do judiciário, do Poder Judiciário, porque é o único órgão que... Mas doutor Demerval, o senhor pode ficar tranquilo que o nosso querido e grande, maravilhoso senador Lazier Martins, de apagadíssima contribuição ao Estado do Rio Grande do Sul como senador, está pressionando o Rodrigo Pacheco para que entre em votação um novo decreto, uma nova lei, que acelere o processo de impeachment dos ministros do STF. Ele diz que tem mais de 20 colegas dele como senador que querem que seja um processo de... Doutor Demerval, já notou que agora o PT está ali com o Supremo, né? Depois da absolvição do Lula, o Supremo... Não, mas o Lula não foi absolvido. O supra-sumo do... O Lula não foi absolvido. O Lula não estava sendo julgado. Não está não quer julgamento de ministro do Supremo, claro. Lá que a gente do lado da esquerda. Mas o senhor era contra a Operação Lava Toga. O senhor era em 2016. Mas eu estive lá, gente. Eu estive no Congresso, estive no Senado, estive no Supremo. Eu ainda tenho eu tenho minha parte que também é contra o STF em relação ao Fux também. Ele está sentado em cima em relação ao caso do juiz de garantia. Está sentado lá. A maioria dos membros do Supremo é aliadinha do PT. Não vai atrás. Não é aliado da Constituição. Não, eu acho que eles são aliados do... A partir do momento que o STF se reacreditou, estão comprometidos, o STF com o Senado. Ó, por que o Rodrigo Pacheco ele não colocou o impeachment do Alexandre de Moraes? Que fosse absolvido. Mas por quê? Porque eles têm medo. Sabe por que ninguém colocou em votação o impeachment do Bolsonaro? Doutor Merval, eles têm um rabo preso. Exatamente, doutora Luísa. A gente tem que aprender a votar, porque a lei da ficha limpa acaba ficando de lado. As pessoas vão lá para se acobertar das coisas. Tinha que... Boa parte tem que aprender a votar, porque botar o Luiz Carlos Reis como senador representando o nosso estado também... Olha, ele vai tentar ser o governador do estado. Não, mas o Rio Grande do Sul, assim, o Rio Grande do Sul é lamentável, é vergonhoso, porque esse negacionista conseguir se eleger, mas é da gente, assim, pedir para ir embora. Eu já falei aqui, eu estive no gabinete do senador Reis. Ele é um senador muito preocupado com o Rio Grande do Sul. Nós vamos para a saúde, né? No agronegócio. No agronegócio, porque ele estava em cima da mesa dele lá, eu vi o impacto do fim da Lei Candir sobre o agronegócio gaúcho. Estudos... O agronegócio, obviamente. Ele agora, da saúde, é claro que... Ele não representa o Estado, ele representa o agronegócio. Deixa eu concluir. Eu fui interrompido quando eu estava fazendo a minha manifestação sobre essa graça, a anistia do Bolsonaro, né? Então, como eu estava dizendo, ele se utilizou de uma prerrogativa que lhe confere a Constituição Federal. Não há nenhuma condição para que ele dê essa... É uma carta branca que a Carta Magna confere a ele. Aí agora o Supremo lá está dizendo que pode ter havido a quebra da impessoalidade, o desvio de finalidade. Em 2015 vínhamos vivendo. Eu acho que nessa questão, o próprio Alexandre de Moraes, que foi eu acho que ele era o relator aí dessa condenação, se não me engano, né? Ele já, por ocasião do queridinho da esquerda, do César Battisti, quando recebeu o benefício do Lula, ele... não, acho que não foi do Lula, foi de um político aí. Ele disse, não, essa prerrogativa é do presidente e ninguém pode tirar. Eu acho que foi quem concedeu, não sei se foi o Temer. Eu acho que travou de novo, doutora Luísa. Não, mas está voltando. Aí dá para ter uma ideia. Será que agora vai dar? Agora acho que sim, doutor. Como eu estava dizendo anteriormente, naquela ocasião que se endossou a conduta do presidente, eu não sei se foi, eu acho que até na do Lula, foi endossada pelo Supremo, essa situação de que era uma prerrogativa dele e não admitia contestação. Então, o Supremo
nesse caso agora do Bolsonaro, tem que enfiar a viola no saco e pronto. E aí? Tem que respeitar a decisão do outro poder. Eu discordo, doutor Aloysio. Eu discordo. O Supremo é o supra-sumo. Parece o Papa. Ele é o Papa agora. Eu entendo que o César de Batista pode não ter sido justo, efetivamente, que ele tenha recebido esse indulto. Né? Tudo bem, não foi justo, ok. Que nesse caso, Silveira, na verdade, ele defende o AI-5, gente, o AI-5 que simplesmente doutora Márcia, terminou com a democracia. São palavras ao vento, são palavras ao léu que o vento leva. Não são, doutor Aloysio. Eu acho, né, colega? Não estou defendendo. Isso aí é bravata. Eu não estou defendendo Daniel Silveira, doutor Aloysio. Como? Mas eu acho que ele já pagou, já ficou um tempo preso, já botou tornozeleira, já parou de falar bobagem. Ele é uma pessoa que ele não recebeu o oficial de justiça hoje para botar a tornozeleira, para obrigar a botar a tornozeleira. Ele não vai usar porque ele está protegido. Mas aí tem esse recurso, Congresso, né? Para não receber o oficial de justiça. Mas aí o Bolsonaro deu antes de trânsito em julgado, mas já está valendo a graça. Mas todas a graça já está. Não existe, não está na Constituição dizendo que o benefício só pode dar depois do trânsito de julgado. Vocês se lembram quando... Está dado. Vocês se lembram quando o Renan Calheiros, eu não vou receber intimação aqui de ninguém aqui, pronto. E não recebeu. E não recebeu mesmo, né? E aí o Supremo acocou. O Supremo se acocou. Exatamente. E era intimação relativa a quê? Quando ele... do Senado. Exatamente, isso aí. Exatamente. O senhor veja o grau de gravidade e de seriedade da coisa. Exatamente, em relação ao Renan Calheiros e ao Daniel Silveira. Exatamente, é para ver que o Supremo não adianta ele querer ser o xerife, porque daqui a pouco ele está perdendo a autoridade. Entendeu? Xerife só na época do Oeste. As assertivas da presidência, do Poder Executivo, de tentar tirar a autoridade do STF, nós vamos de mal a pior. Então não tira a autoridade do STF, tira a autoridade do presidente. A do presidente pode tirar a autoridade. Os poderes são harmônicos e independentes. O que ele tem a ver com isso? Cada um no seu quadrado. O judiciário cumpre a função dele e aquilo que eu falei, dele. Veja bem, como é que ele tem que ter ingerência sobre uma decisão de um vagabundo que estava lá dizendo um monte de asneiras, é essa criatura lamentável. Então, o STF pode ter ingerência no governo federal. Mas, doutor Luiz, não é ingerência no governo federal. Como não é? Está desconsiderando uma prerrogativa dele? E o senhor me diga uma coisa, o que o Daniel Silveira tem a ver com isso? Com o governo federal, com o Poder Executivo? Isso aí foi beneficiado pela graça, Nacional. Ele ameaçou ele falou demais, né? Ele falou demais também. Era pessoal aqui. Como o doutor Luiz falou, são palavras ao vento, entendeu? Palavras... Ele foi uma pessoa que se revelou. Palavras direcionadas. Ele tem seguidores. O problema, doutor Demerval, o problema é que a esquerda está mordida porque não foi o beneficiado, não foi um corregido. Pois essa era a pergunta que eu queria fazer para os colegas. Se é um deputado petista, qual seria... Estava soltando foguete aqui, ó. Estava endeusando. Eles estariam endeusando o Bolsonaro. Se é um deputado petista, mesmo na época que o presidente Lula estava sendo vítima de perseguição, vocês lembram de algum deputado petista subir na tribuna e agredir o STF e ameaçar, dizer que sabia onde era? Não, porque o STF depois absolveu ele, né, doutora? Né? Mas isso, doutor Demerval, depois de 2000, foi em 2019. O presidente Lula é vítima de perseguição desde que foi instaurada essa força-tarefa podre que depois o seu presidente, né, foi lá e terminou com essa força-tarefa. Mas eu digo assim, ele foi tão perseguido que foi absolvido. Perseguição boa essa, hein? Eu queria ser perseguido assim, depois ser absolvido. Eu não queria ficar 580 dias preso injustamente? Queria, com todo o patrimônio que ele tem, eu queria. Doutora Luiz, mas que absurdo o senhor dizer 9 milhões no fundo de previdência,
com outras cositas mais, um rendimento, República, uma renda de com 8 aliciado, anos, renda de que presidente da correu, República. não, Olha, doutor Luiz, que eu correu o mundo, acho que que a o capa da Lula, ele revista não sabe nem Times, quanto ganha, de tanto dinheiro que é. uma criatura que é capa da revista Times, tá? O senhor diz o quê? Agora, aquele ex-juiz, aquele ex-tudo, como diz o doutor Fernando, aquele fujão, que para trabalhar menos Aquele de que um ano botou os ganha ladrões na 4 cadeia, milhões, né? E não isso botou por mais acho que porque não é. deixaram. Né? Não botou mais porque não deixaram. Não botou mais porque não interessava para ele, para o capital político que ele queria. Não. Muita gente da condenação dele foi endossada e estão cumprindo pena. Agora, Não é tem o que os, pensa a tem Comissão de Direitos os e Justiça da condenados ONU, né? seletivos, que aí esses são E a absolvidos. ONU? O que a ONU diz a respeito? A Comissão de Direitos e Justiça da ONU pensa diferente do senhor. A ONU, o que já existe, inclusive, doutora Luiz, se não me engano, o lobby do colocar em Lula votação na ONU é muito para grande. ver a suspeição também do TRF-4. O Lula tem muito lobby na ONU. O Lula tem lobby em tudo quanto é lugar, gente. Lula, eu acho interessante, doutor Luiz. O problema é o seguinte, ele foi condenado pelo o problema da esquerda é o seguinte, eles pregam tanta inocência de Lula, dessa petezada toda, né? Eles vão dizer, aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, de tanto falar uma mentira, que ele é inocente, isso se transforma uma verdade mais adiante. Mas foi o que aconteceu com a mídia. A mídia é Lava Jato. Eles mentiram tanto que o presidente Lula era corrupto. A esquerda, que grande parte da população acreditou. martela sempre numa coisa que ela acha correta, que mesmo não sendo verdade aquilo que ela... acaba, no fim, se tornando verdade. Mas o senhor faz isso, doutora Luísio. A mídia fez isso e a Lava Jato faz isso. Fez isso também. Eles mentiram tanto durante tanto tempo que o presidente Lula era corrupto, denunciar os culpados, que boa parte da população se não fosse a mídia, seria esse país estava... Olha, já não era mais nem país. E tanto não sei se foi o Lula... Se não fosse a mídia, nós não teríamos esse verme na presidência hoje e o país não estaria modificar quebrado. a lei de imprensa. Ou seja, tudo quanto é político quer amordaçar a imprensa. Porque não interessa para político uma imprensa livre. Só não quer amordaçar aquele que está conivente, doutora Luísa. Aquele que faz propaganda de Correios, da Caixa Federal, do Banco do Brasil, tá aquela coisa, um compadrio, sabe? Eu levo o meu, tu leva o teu e vamos... Infelizmente, é assim que funciona. E como é que hoje, o Bolsonaro... Por que o Bolsonaro... Como é que hoje o Bozo não faz mais nada doutora, disso? Não embolsa nada. Por que a Globo ataca o Bolsonaro 24 horas por dia? Por que atacava o presidente Lula? Porque não tem mais propaganda de Correios, não tem propaganda de Caixa Federal, não tem propaganda de Banco do Brasil. Aí o que a Globo fez? Demitiu quase que todo mundo. Entendeu? A imprensa tem que ser livre, soberana, mas não pode ser tendenciosa e nem militante também, né, gente? Nós vivemos o momento da internet, que é a televisão. O senhor sabe, o seu presidente foi eleito pelo WhatsApp, por fake news, pelas mentiras. Não, e ele está usando muito bem as redes sociais, porque ele não tem... Como sempre usou, para mentir, para instigar, para chamar a população para a rua, para defender vagabundo, que nem esse cara mas que agora, doutora Márcia, fala mal das instituições. Há 6 meses... Só para descontrair um pouco, doutor Demerval, agora se descobriu o verdadeiro kit gay, né? O kit gay era para o Exército. Né? Era o kit peniano lá, o Viagra, que foi tudo lá para o Exército. Agora se descobriu onde é que estava o kit gay. Pena que não compraram na minha farmácia, gente, porque... Pena, né? O doutor Luiz Fernando falou em Exército, aí eu me lembrei de uma falcatrua que surgiu essa semana, né? Vocês ficaram sabendo que sendo apurado fraude nas compras do Exército para alimentar as tropas. Um salsichão que custa R$16 o quilo estava sendo vendido a 56. Alimentar quem? Não. O Exército. O Exército compra... Eu não ouvi falar isso aí, doutora Luísa. Não, saiu. Não vi. Até aquele lá em Bagé, para aqueles lados ali. Um salsichão que custa 56 o quilo era vendido para o Exército a R$56. Mas isso...
Mas 200%, isso, doutora Luiz, 200% se o Bolsonaro continuar no poder, e eu tenho muita esperança que a gente vai acabar com essa corrupção no Brasil. Pelo amor de Deus, ele é conivente com isso, doutor Demerval. Mas, doutora, a CPI cavocou por tudo, não se viu corrupção, esse Brasil está andando, gente. Sabe por que não se viu corrupção, doutora Demerval? Por quê, doutora? Porque o Aras é o engavetador geral da República. É por isso doutora, a imprensa... nada passa, o Aras não vê nada de ilegal. Mas, doutora Márcia, a Globo fica 20... Esses dias eu vi até um jornalista falar que se qualquer presidente fosse investigado 24 horas por dia, como é o Bolsonaro, pela Rede Globo e outras, o Brasil não ia ter mais corrupção, porque, infelizmente, os governos precisam estar sendo fiscalizados mesmo. Mas, doutor Demerval, isso nem é o meu carro-chefe, não é a corrupção, porque eu acho que isso é bandeira fascista. O fascismo sempre foi assim, a corrupção, o senhor veja o Moro. Então, eu lhe digo assim, ó, doutor Demerval, não é isso que está me preocupando, se o Bozo está roubando, se não está, se os filhos dele estão comprando imóveis, se não estão. O que me preocupa é que simplesmente o pobre está mais pobre, a inflação está mais alta, a comida é cada vez mais difícil de chegar na mesa do pobre. Eu também sinto, quando eu vou no mercado, concordo, eu sou pobre também. No governo do PT estava mil maravilha, né? Era uma maravilha. Doutora Márcia, por isso, Daniel Silveira doutora Márcia, depois eu não estou... Nesse quesito, eu não estou defendendo o Bolsonaro, porque eu acho que a inflação está alta, sim, mas... Isso é um fenômeno mundial. A inflação nos Estados Unidos esse ano bateu em 8,5%. Por que ele só fala do STF e do TSE? Por que ele não entra nesse assunto? Não, ele tem os ministros dele, mas o Brasil, ele está saindo dessa pandemia. Sobre o TSE, sobre gente, o STF... a nossa inflação está controlada. Tá alta a nossa inflação aí, 12%, 13% ao ano, porque a gente está acostumado com ela bem mais baixa, mas está alta sim, mas ela vai voltar para os trilhos. A gente era mal acostumada doutora Márcia, doutor Luiz Fernando, eu faço uma pergunta. Os dois acham que o STF está cumprindo o seu papel? Eu acho agora que sim. É? Decentemente. Assim? Tirando 2 ministros, né? Depois que absorveu o Lula, depois que absorveu o Lula. Depois que absorveu o Lula, está uma maravilha. Colegas, doutora Luiz. O doutor Demerval e o senhor... Aquilo ali equivaleu a uma absolvição. Eu disse, quando eles decidiram daquela forma, eu disse que o Lula estava absolvido, não ia para a cadeia. Mas doutor Fernando já fez essa ressalva e eu achei perfeita. Não era o presidente Lula que estava sendo julgado. O senhor se confunde quando diz que absolveu o Lula. O Lula não estava em julgamento. Quem estava em julgamento era o Sérgio Moro. Era a suspeição do Sérgio Moro. Mas o Supremo disse que o Lula era inocente. A incompetência. O Supremo disse que o Lula era inocente. Disse? Não precisa, porque se o Moro era incompetente, ele virou tudo em relação ao presidente. Claro. Era incompetente só no processo do Lula, né? Dos outros não. Eu entendo, colegas. Não, outros também se beneficiaram. Eu entendo que, por exemplo, nós temos gente lá mendigando lá para o Supremo para dar a benesse do Lula e não conseguiram até agora. Nós temos ali o juiz de primeiro grau, posição, né? Esse não tem política, ele julga pelos autos. Segundo grau. Depende. Vídeo Sérgio Moro. O Sérgio Moro, eu acho que errou os dois lados. Eu tenho a opinião que ele errou também, quando eu já falei que naquele programa. O juiz erra e acerta. Exato, ele é ser humano como todos nós. Ele é um ser humano. Agora, mas, doutor Aloysio, lá no Supremo Tribunal Federal entrou a política. E entrou a política... Concordo plenamente, é verdade. E quando entra a política tá dentro do juiz de Supremo. Piso, esse é o maior problema, doutora Márcia, nós soubemos que nos nossos mais de 30 anos de advocacia, nós soubemos que dificilmente há corrupção no primeiro grau, a gente sabe. Exato. No segundo grau, a coisa já começa e daí, a aumentar. Era terceiro grau, então. Lava Jato, era isso. É um escândalo. Eu nunca vi no segundo grau. Porque exatamente no segundo grau. Porque no primeiro grau não adianta fazer maracutaia no primeiro grau, porque tem a segunda e a terceira instância para corrigir a maracutaia. Então, até concordo a maracutaia é lá no alto escalão.
né? Porque Exato. aconteceu isso O alto em escalão Curitiba não admite e isso foi contestação. desvendado. Você- Hoje nós Hein? sabemos de tudo isso. Vocês há de convir comigo, doutor Luiz. Se eu indico o ministro tal, raramente ele vai votar contra mim. Raramente. Exatamente. Isso Né? é política. Mas o presidente Não, Isso Lula... é política. com Lula. Isso é Mas já política. aconteceu com Não, Lula. Não, tem todos exceções os à regra. ministros que o PT indicou votaram contra Sim, o habeas corpus. condenação em segunda instância. Condenação em Por que segunda que instância, os sim, votaram contra pares Lula. não ungem os ministros do STF? Eles vão ver pessoas de qualidade. Agora, entrou a política na história, estamos vendo o que está vendo. Olha. Doutor Demerval, o senhor veja bem, o PT nomeou o Barroso, nomeou o Fux, nomeou a Carmen Lúcia. Barroso, eu conheço ele pessoalmente, sabia? Mas Pois é. Então, uma educação... todo esse pessoal aí, o senhor veja bem. E eles, como é que eles votaram no momento do presidente Lula, né, não ser preso na prisão em segunda instância? Todas votaram contra o presidente Lula. E realmente não se deve colocar um ministro com a intenção de que ele seja os olhos da gente lá dentro, como faz o Bolsonaro. Não é que faz agora esse ministro... Uma prerrogativa de todos os presidentes, né? Eu não concordo. Tudo bem, mas não votaram a favor do presidente Lula. Nenhum deles. O presidente Lula ficou preso. Mas depois anularam os processos tudo dele, doutora né? Márcia, nós temos que convir... O Gilmar Mendes não foi indicado pelo PT. Nós temos que convir que quando o presidente nomeia, ele tem uma certa ascendência, não total, mas ele tem uma... Eu vou citar um exemplo aqui. Eu vou citar um exemplo aqui agora. Não, eu vou citar um exemplo que ocorreu recentemente, o ano passado. O ano passado, o Bolsonaro estava afrontando demais o STF. Aí quem é que chamaram para tentar fazer a aproximação do governo? Temer. Quem era o Temer? Indicou Alexandre de Moraes. Esse careca aí, como é o nome? Alexandre de Moraes. Exatamente. Por quê? Por quê, foi secretário Por que chamaram ele? Porque foi ele que tinha indicado. Ou seja, já é visto com os outros olhos que ele não indicou. Eu já vejo diferente. Eu acho que o Bozo chamou o Temer porque é outro golpista que nem ele. Só a direita que nega, a esquerda que não é golpista, né? O resto é tudo na pressa. Mas a esquerda é isso aí. Já viu a esquerda da golpe no Brasil? O partido deles é o supra-sumo, né? É o rei da cocada preta. Obrigada, doutora Luísa. É o rei da cocada preta. O resto, centro-direita, centro-direita, nada presta. Ou seja, não é companheiro... Doutora Luísa, 500 anos de direita. Tem que 500 ser. anos de direita. Tem que e ser. Assim, ó, o senhor veja bem, depois que golpearam a presidenta honesta. Assim, ó, o que existe racismo no campo de futebol, porque as criaturas se sentem simplesmente assim, ó, protegidas pelo sistema. O senhor veja que o Roger Machado fez uma manifestação e tem sido perseguido agora por causa disso. Porque as pessoas estão se sentindo representadas com esse homem lá no poder. Mas viu, doutora Márcia, uma coisa, eu entendo, isso é uma posição minha também. Eu acho que a Dilma foi injustiçada, ela não tem tino político, por isso que caçaram ela, porque ela é uma pessoa honesta, a Dilma, sabe? Ela não faz acordos. Ela não tinha o jogo de cintura que os partidos têm, ela faltou tino político nela, eu acho, sabe? É que, na verdade, a Dilma, ela acho que, se não me falha a memória, ela não é uma verdadeira política, porque eu acho que ela nunca se candidatou a eleições. Ela era executiva. Ela foi secretária de Minas. Foi a primeira vez. Foi secretária aqui em Porto Alegre, né? Secretária do governo, não sei, era... Polares. Ela era secretária de Minas, uma coisa assim. Então, ela não tem a malandragem que essa politicada toda aí tem. Exatamente. Que tem que ter, né? Veja bem, a primeira candidatura dela foi para a presidência. Vamos, só uma parte. O Collor de Mello caiu por causa de Maioba Velho. Aí aprendeu a fazer política, hoje está com Lamborghini, está com Ferrari, está tudo tranquilo. Ele já era rico, doutor Demerval, ele já era dono das redes de comunicação. Não, ele tem a repetidora de Alagoas é dele e tal, mas ele perdeu o poder por quê? Por causa do Maelba, se lembram? Eu acho que na verdade ele perdeu. Né, doutor Demerval? Mas ele ganhou, ele começou, né? Dele. Aí hoje ele anda de Lamborghini, eu me lembro que esse ministro que faleceu... A presidenta Dilma caiu por um motivo.
para a gasolina chegar no preço que Não, chegou. ela caiu porque era incompetente. Para entregarem o nosso pré-sal, É para incompetente. liquidar com o nosso país. Botaram a esquerda quando escolheu Na verdade, a o Lula assessora queria voltar e os dois... Ela tomou gosto pelo poder, eu acho, também, né? Exatamente isso. Bem, pessoal, tá chegando o final do nosso programa. Eu queria que cada um tivesse, durante 1 minuto, se fizesse as suas considerações. Pode continuar defendendo aí o Começar. Bolsonaro, Podem começar. defendendo a esquerda. Vou só manifestar em relação a uma ação que será proposta pelos partidos de esquerda, pedindo a indenização no valor de 146 bilhões e 200 milhões contra o Ministério Público e os procuradores de Curitiba e contra o juiz Sérgio Moro, em decorrência do prejuízo causado ao país pela Operação Lava Jato. Muito bem pensado, muito bem tramado, muito bem organizado, porque foi um prejuízo ao país que perdeu mais de 3 milhões de empregos e só causou prejuízo ao país, acusou pessoas sem provas e trouxe o Bolsonaro para o poder. Muito bem para os partidos de esquerda. Tem meus apoios. Concordo plenamente. E a doutora Márcia vai ter. Agora, Tá, eu gostaria de dizer, então, assim, que nós temos que continuar esperançando, porque falta 241 dias, 3 horas, 37 minutos e 1 segundo para a saída desse verme do poder. Vamos esperançar, o final do ano está aí, se Deus quiser e o povo tiver consciência política e consciência de classe, o presidente Lula volta a ser nosso presidente, nós vamos ser felizes novamente. É Lula na cadeira. Doutor Demerval. gente, eu assisti um debate quando o presidente americano se elegeu, né, e o que perdeu assumiu, ele disse, ontem ele era o meu adversário, hoje ele é o meu presidente. O Brasil, essa disputa, um puxa para um lado, outro puxa, quem sofre é o povo que está no meio do sistema. Eu entendo, no meio termo. Acho que o Bolsonaro pegou uma pandemia no colo, conduziu, no início não muito, mas vacinou a população inteira, trouxe o Auxílio Brasil, trouxe o 13º para o Auxílio Brasil, a Covid está controlada, o desemprego está baixando, o dólar está mais ou menos controlado, a Bolsa é controlada, o desemprego diminuindo, nada de corrupção nesse Brasil, nesses anos que deu. Então, agora, vai vir um tira-teima, Lula-Bolsonaro. Primeira vez, 57 milhões. Eu sou da opinião que vença o melhor, que vença o Brasil. Muito obrigado. Essa informação que o doutor Luiz Fernando passou aí na sua manifestação, eu fico preocupado. O dia que essa ação que ele diz que está sendo interposta, pedindo indenização pela Lava Jato, olha, eu tenho vontade de mudar desse país. Nem que seja aqui no Paraguai, pertinho aqui. Só atravessar aqui, ó. O Chaco Paraguai. Não, ali. doutora, a Venezuela também. Não, mas lá a companheirada domina lá também. Lá não dá. A companheirada lá, Venezuela, Cuba, essas coisas não dá. Não, lá eles cortam o pescoço da gente. Né? Lá o que importa é a companheirada. Então, me parece que isso criaria um precedente muito grave, que seria a intimidação de juízes de primeiro grau. Vocês não sabem que a pressão que juízes de primeiro grau sofre das instâncias superiores. Então, tomara que que esse embrião não se crie, mas que aborte, que dê um aborto aí dessa ação aí. Bem, dito isso, eu agradeço aos nossos fiéis telespectadores pela audiência e me despeço em nome da minha bancada, dizendo que nos aguardo até a próxima semana.
Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.